Olá pessoal, para você que está aqui nos acompanhando pela primeira vez, sou Paulo Correia, responsável pelo Ministério Justificação pela Fé. E esta é a série Justificação e Livros, onde enfatizamos a doutrina da justificação pela fé através de frases e comentários de vários livros, e cada temporada é um livro. E hoje estamos iniciando a quarta temporada. Convido você ao canal no YouTube, @justificação, para que você possa ver os demais vídeos. Hoje estamos iniciando a quarta temporada da série, onde veremos a obra Entre os Gigantes de Deus, publicado pela editora Fiel em 2016, e o autor é J.I. Packer. Antes de começarmos, vamos rapidamente conhecer um pouco sobre essa obra. Vamos lá. O autor, J.I. Packer, é PhD, nascido em 1926, é teólogo calvinista e ministro anglo-canadense. Professor emérito de teologia do Regent College em Vancouver, Canadá, sendo considerado um dos evangélicos mais influentes do mundo nos séculos 20 e 21. É autor premiado de dezenas de livros, incluindo vários best-sellers. Este livro foi publicado pela editora Fiel em 2016, trata dos puritanos ingleses e escoceses dos séculos 16 a 17. Os puritanos, como parte dos reformados, buscavam glorificar a Deus em todas as esferas da sociedade. Como herança para a fé cristã, eles deixaram extensa biblioteca de teologia e prática, segundo o Evangelho. Tudo isso e muito mais podemos encontrar nesta obra. Então eu aconselho a comprar essa obra, vale muito a pena. Compre. Nós nos concentraremos no capítulo 8 desta obra. Tá? O capítulo 8 trata da doutrina da justificação pela fé, onde veremos o desenvolvimento e o declínio entre os puritanos dessa doutrina. Então, nesse capítulo, você vai ter uma noção de como a doutrina da justificação se desenvolveu entre os puritanos e como ela decaiu. Quais foram os erros, quais foram os ataques que aconteceram? Esse capítulo, eu quero dizer que ele é bem extenso, ele é muito extenso. Então, nessa temporada, nós vamos nos concentrar apenas em uma parte desse capítulo 8. Tá? Nós vamos nos concentrar na justificação e seus opositores, para a gente entender melhor sobre isso. Tá bom? E em um outro momento nós faremos talvez na quinta temporada ou na sexta temporada, nós veremos uma outra parte desse capítulo 8, porque ele é muito importante. Eu recomendo a leitura. Hoje nós veremos a justificação e os seus opositores e veremos o primeiro opositor, o orgulho humano. Antes de começarmos a primeira parte desta temporada, vamos à leitura bíblica em Romanos, capítulo 8, verso 33. Romanos, capítulo 8, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Amém. Na página 244, segundo o autor, os escritores puritanos ecoavam um sentimento similar ao de Martinho Lutero, de que essa doutrina da justificação era muito vulnerável e de que somente a graça poderia impedi-la de ser esquecida. Ou seja, sempre existirão opositores, obstáculos à crença e à pregação dessa doutrina. Tá? Sempre vai haver uma luta. Sempre vai haver obstáculos para pregar essa doutrina. Vamos expor, a partir desse vídeo, pelo menos 5 razões que levaram os puritanos a pensar dessa forma. E eu me incluo nisso, porque eu também penso como eles. Eu concordo com essas razões. E essas razões, no momento que a gente as conhece, a gente pode atentar mais para elas. Tá? Então, hoje veremos o primeiro opositor, o orgulho humano. Como diz em Romanos 8,33, é Deus quem justifica. É Deus que nos aceita como filhos. É Deus que nos aceita para Ele. É Deus que faz. Ou seja, a justificação vem somente de Deus.
Portanto, não somos aceitos por Deus pelas nossas forças, posição social, dinheiro, boas obras, nem pela fé natural com a qual nascemos. Mas é Deus quem decide justificar pela fé que recebemos do Espírito Santo de Deus, depois que ele nos faz nascer de novo. É Deus que decide nos justificar por essa fé. E é uma fé que não é a fé que nós nascemos naturalmente com ela. É uma fé que nós recebemos do Espírito Santo. A fé para crer em Jesus é uma fé que é um dom do Espírito Santo. E nós recebemos essa fé depois que o Espírito Santo nos faz nascer de novo. Como ele nos faz nascer de novo? Quando ele nos dá um novo coração. E é um coração que é acompanhado dessa fé, que é uma fé pura e inabalável. É uma fé que ela é recebida com um único propósito: crer em Jesus Cristo. E se você e eu recebemos essa fé nunca vai cessar. Se começamos a crer em Jesus através dessa fé, nós vamos continuar crendo em Jesus até o fim. Por isso que com essa fé é irresistível não crer em Jesus. É impossível não crer, porque nós recebemos essa fé com esse propósito. Essa fé é uma fé que vem do Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo são irrevogáveis. Ele não pode nos retirar essa fé nunca mais. Então nós teremos essa fé até o fim. Somos humilhados diante dessa doutrina da justificação. Como disse Packer, Deus, através desta doutrina, humilha o orgulho intelectual do ser humano, portanto jamais poderia ter sido criada ou desenvolvida pela razão religiosa, e humilha o orgulho moral, por assim dizer, por assumir que todos os homens são impotentes e destituídos de esperança no tocante ao pecado. Ou seja, não existe nada, nem 1% dentro de mim bom o suficiente para me salvar dos meus pecados, para me salvar do inferno. Não existe nada em mim que possa ou tenha poder de me fazer ser aceito por Deus. Nada. Nada, nada, nada. É por isso que ela humilha. Portanto, essa é uma das principais razões para tantas pessoas, tantos teólogos, resistirem à pregação dessa doutrina, resistirem a essa doutrina, porque a justificação, ela humilha o nosso orgulho intelectual, porque não foi criada a partir da razão humana. E também humilha o nosso orgulho moral, pois nem a fé para crer em Jesus nasceu conosco. Nós não nascemos com a fé para crer em Jesus. Então, nós não nascemos 1% puro ou puros, ou fomos corrompidos pelo pecado depois que nascemos. Não, a gente já nasce corrompido pelo pecado. Já nasce. Então, nada em nós pode fazer Deus nos olhar com amor. Nada em nós. Mas o Evangelho diz que Deus nos amou. Mesmo assim, Deus nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus será salvo. O Evangelho pregado é acompanhado da graça de Deus. Quando o Evangelho é pregado, a graça de Deus nos alcança. E quando ela nos alcança, nós recebemos a fé, recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos alcança. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Então a graça de Deus nos alcança, nós recebemos a fé porque nós nascemos de novo primeiro. Nós somos nascidos de novo pelo agir do Espírito Santo, pelo agir de Deus. Nós recebemos essa fé. E essa fé, Deus decide nos dar essa fé. Ele decide nos dar. Para quê? Para nos justificar, para nos aceitar como filhos dele, para nos aceitar como sendo dele, para nos declarar filhos de Deus pela fé em Cristo somente. Querido, se você hoje está ouvindo esse vídeo e você ainda não conhece Jesus, escute, Jesus morreu no teu lugar para te salvar. Se você se arrepender e crer no que Jesus fez por você naquela cruz, você será salvo hoje mesmo. Por hoje é isso, pessoal. Veremos um outro opositor da justificação no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aí,
compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a divulgar a doutrina da justificação pela fé. Deus abençoe em nome de Jesus.